Olá, meus amigos, estamos aqui de volta, Vini. Magnum, tudo bom, mãe? E vamos dar sequência aí na série sobre uniformes e acessórios utilizados pelos americanos na Guerra do Vietnã. Um trabalho de colecionismo e pesquisa bastante aprofundada do Magnum. Primeiro episódio já falamos sobre as variantes dos uniformes, todos os padrões utilizados pelos Ground Troops, que era o pessoal de infantaria e forças especiais. Então, se você não assistiu esse episódio, dá um pause nesse agora, vai lá, assiste o primeiro episódio para ter uma sequência legal da informação. E hoje a gente vai falar do que, Magnum? A gente vai estar falando sobre os uniformes alternativos como parte da aviação e marinha. Perfeito. A gente tem alguns convidados, assim como da outra vez aqui, que apareceram, resolveram ficar ou vieram de visita mesmo, e que ao longo da entrevista aqui, se porventura eles tiverem alguma pergunta, eles vão acenar e a gente vai abrir para eles fazerem a pergunta. Da mesma forma, eu não vou falar que sou leigo, mas se comparar o meu conhecimento com o do Magnum, farei perguntas de leigo para ele, para levar a parte da minha curiosidade, que acredito seja a curiosidade dos nossos espectadores também. Imagina. Isso aí. Tá contigo, Magnum. Pessoal, aqui eu montei um exemplar, aqui a direção do Vinícius. Esse, no caso, é um traje bem específico, ele era distribuído para os pilotos da aviação do Exército, tá? Eu sei que todo mundo, quando pensa a Guerra do Vietnã, pensa no Grunt, naquele soldado extremamente sujo e carregado com peso como esse aqui, mas não obstante a guerra que teve mais participação ativa de helicópteros, não podemos esquecer, foi o conflito do Vietnã, né? E nos anos 60 eles já estavam bem avançados, tanto na tecnologia de aviação quanto de uniformes. Aqui a gente chega com o primeiro uniforme feito em aramida, né? Um material que ele, vamos dizer assim, não que ele não derreta, mas ele prolonga a vida útil de segundos para que o piloto ou a tripulação embarcada possa, liberar a aeronave. Ele é um conjunto feito em duas peças, no caso. Portanto, ele tem a gandola e a calça, né? As luvas também já predominante sempre. Você vai ver piloto, até o pessoal da infantaria adorava essas luvas. Você vai ver diversas fotos do conflito do Vietnã até os anos 2000, infantaria sempre com uma luvinha de Nomex. Aqui o capacete, esse não é do meu acervo, é do da V-Unit, eu peguei aqui emprestado para dar uma ilustrada com esse set. Uma das curiosidades interessantes, não sei se vai estar conseguindo pegar, no ângulo eu imagino que não, onde estamos gravando, as botas DMS, todas de couro, existiam normas para aviação, não eram permitidas o uso de jungle boots, então os pilotos, no caso, usavam sempre os de couro, né, todo couro. A opção deles não derreterem, não terem aquela lona sintética, o nylon, né, de reforço no coturno. Esse é um traje que eu achei obrigação de ter. Ele é num tamanho bom, você tá vendo que ele tá vestindo um manequim que é grande, não é pequeno. Essa calça é bem elaborada, ela vai dar corpo para as gerações futuras de uniformes da família do Woodland, do Desert, do CP, na linha de piloto com seus bolsos. Eu acho um uniforme bem interessante. Você vai ver em filmes como do Forrest Gump, parte que mostra piloto Door Gunners, que é o pessoal que ficava na porta do helicóptero, sempre utilizando esse. Eu não tenho o chicken plate, que é aquele colete balístico próprio para aviação. Muito difícil de encontrar, principalmente até pelo seu valor de estar adquirindo. Eu dei mais foco nos uniformes, né? Aqui não podemos esquecer, deixei separado, não montei o manequim. Eu tenho o tradicional, tradicional. Esse ele é o pai do CP 27P. Esse aqui é o parente dele. Ele é CWU 27P é o macacão atual, tá? Ele tem a mesma base de corte, porém o verde é diferente. Acho que ele tem esse bolso diferente, cara. Esse aqui, o nome, a denominação é CS-FRP1. Esse é bem Fire Resistant ou Fireproof 1, sei lá, alguma coisa assim. Né? Esse eu guardei por ele ser já resistente contra chamas. No começo do conflito eles eram feitos de poplin, de algodão puro, não tinha essa tecnologia. Esse, no caso, ele é um modelo datado de 67 e o uniforme que eu tenho ali, ele tá datado 69, tá, pessoal? Não vai dar pra mostrar a etiqueta, mas tem esses detalhes. Sem dúvida, o macacão de poplin deveria ser uma coisa muito mais confortável se você considerar a sensação térmica, né, o conforto térmico. Mas para o piloto, acredito que o mais importante que
o conforto térmico é realmente uma chance de sobrevida, que é o que o material de aramida confere. De repente, 10, 15 segundos a mais para, no caso de um acidente, onde tem explosão ou incêndio, o cara tem lá uns 10, 15 minutos para ele tomar uma decisão. E essa aramida, esse material Nomex aramida, que ele é chamado de fireproof, ou resistente a fogo, ele é também conhecido como non-melting. Acho que o Magno já falou que ele não derrete, porque, em geral, matéria-prima feita à base de nylon ou poli qualquer coisa, ele vai derreter e grudaria na pele. Então, a aramida e o Nomex é um material diferente, que sintético, ela retarda a combustão, não gruda na pele e permite que o piloto ou parte da tripulação aérea tenha alguns instantes a mais para tomar uma decisão e escapar de uma enrascada. Por curiosidade, eu imagino que as pessoas, alguns que já assistiram qualquer filme do Vietnã ou estudaram, têm interesse no assunto, os combates aéreos eram nulos, né? No caso, a Força Aérea Americana ela era usada como apoio, extensivamente como apoio, tá? Vocês vão poder ver, durante o conflito, foi bombardeado muito mais vezes que qualquer bombardeio americano, né? A área do Vietnã, principalmente para abrir alas para a aviação de helicóptero, né? Então, basicamente, quando abatidos, eram por armas de terra-ar, normalmente soviéticas, de ponto .30, então elas tinham capacidade de incendiar um avião muito fácil, não era aquela explosão instantânea. Então, muitos soldados pilotos, na época, caíam e se aventuravam na mata, né? Tem até um filme, eu não lembro qual que é, cara, que trata de uma história de um cara que foi prisioneiro de guerra, piloto. Você lembra o nome, Pedro? Eu não lembro. Ele, bem no começo do conflito, no ano de 64, ele cai, ele vive o inferno da vida dele até. O cara do Batman, né? Ele consegue escapar, ele tem até alucinação de tantos meses que ele fica preso e vai aparecendo tropa americana. Na edição, eu coloco. Por favor. Então, parte do conflito sempre foi a Força Aérea atuou como suporte, não como combate ar-ar, né? Contra forças de aviação Vietcong não tinha. E essas aeronaves, esses helicópteros aí da cavalaria aérea, aerotransportada, eles eram blindados já na época? Nada. Parcialmente nada blindado. Nenhuma blindagem. Então esse uniforme, todos os pilotos tinham uma composição que protegia do tiro terra-ar. Sim, eu não tenho, né? O chicken plate Bastante era obrigatório. Curioso, mas a parte de baixo... Tem o fraldão, gente. Eu vou mandar as fotos pro Pedrão. É um cuecão de Kevlar. Ele era não era Kevlar na época, ele era um flak, né? Ele era o começo. Mas eu acho que o flak ele é recheado de malha de Kevlar. Não, né? é malha de nylon. São de nylon. 9 folhas de nylon. É pesado pra caramba. Quem vê os caras usando lá na guerra, acho que é confortável. Parece aqueles de caminhoneiro, né? De inverno. Então pra quem conhece o flak vest, super tradicional dessa época... o piloto usava o cuecão velho, o flak cuecão também, que vai ser ilustrado aí. Não tem, infelizmente. E é uma peça difícil de achar e até por isso muita gente nem conhece, nem sabia que existia. Ele é bem bacana. Durante o conflito teve variações feitas no teatro de operações, camufladas, no Noodles, teve no padrão Tiger Stripes. Mega difíceis de ver, mas esses uniformes, deterioravam, lá era de baixa qualidade, não tinham esse acabamento, então vão se perdendo na história. Poucos exemplares estão em coleções de pessoas que estão lá fora, têm o poder aquisitivo, que aqui a gente trabalha com o real, a gente trabalha com como dá, né? Nessa parte da coleção, foi os dois que eu quis obter, tive a mão, tive a oportunidade, consegui. Meu foco não é muito a parte de aviação, mas ela é extremamente importante nesse tipo de conflito, né? Caiu na mão, por que não, né? Por que não? Eles estão em excelente estado. Não tem detalhes, não tem rasgos. Então não quis perder a oportunidade. Não montei o manequim com macacão. Eu acho mais legal. É menos tradicional, né? É menos, eu gosto mais. O helicóptero trabalhou, milhões de vezes mais que um avião caça durante o conflito. E separei uma peça aqui, foi até um presente, eu quero agradecer ao Paulo Bertoni, Elfo, obrigado. Ele me deu esses shorts. Embora que era uma calça Urdle, era extremamente comum isso acontecer. Não só com as calças, mas com as gandolas serem modificadas ou destruídas, como eu costumo falar, né? Mas todo mundo fazia isso? Ou não, ele ficava bem restrito ao pessoal que trabalhava embarcado no U-Boat, o pessoal da marinha.
Então você vai ver, se não me engano, no Apocalipse Sinal, algum dos membros estão usando shorts. Tanto no verde quanto no Wordle, tá? Ou Tiger Stripes, né? O Ted Pole vai aparecer no filme. A calça transformada. Cortada mesmo num shorts linha, bem curto. Não preciso nem falar, eu tô suando aqui no Brasil, estamos no verão, tá quente pra burro lá, é verão o ano inteiro, 48 graus, 100% de umidade. Tem uma época que chove menos, né? E cai a umidade, mas é aquele inferno. Não podemos esquecer que ele acabou pulando, né, da parte da infantaria de Ground Troops, todo mundo recebia. Primeiro episódio, Exato, esse aqui é um M65 meu, eu coloquei os tapes, não me arrependo, tá? Uma peça de época, não tinha nenhum bordado, característico zíper prata, esse modelo meu ele é de 1969, muito difícil de ser usado no conflito do Vietnã, porém você vai ver fotos na base da cavalaria, que era a maior colina deles, lá ventava bastante, então o pessoal apelava para o M65, não é muito relevante durante o conflito, porque se trata-se de um país tropical, mas foi do período, ficou eternizado com o Rambo e o De Niro usando no filmes do Rambo 1, né, o First Blood, e no Taxi Driver, é uma peça icônica, eu acho que todo colecionador de militaria tem que ter um, nem que se não for do Vietnã dos anos 80, ele tem que ter, ou o Woodland, que é muito clássico, né. Mas, Magnum, quando a gente falou bastante de uniformes aí já no primeiro episódio, já estamos abordando aqui a parte de uniformes de pilotos. E antes de a gente encerrar esse segundo episódio e partir para o terceiro episódio, responde uma dúvida minha que eu acredito que seja dúvida aí de alguns espectadores nossos também. Quando o Vietnã entrou nessa guerra, acredito eu que eles não tinham... talvez para uma parte do efetivo já teria um uniforme mais moderno pronto. Mas como foram muitas tropas enviadas, como é que foi isso? Eles se utilizaram dos uniformes dos conflitos anteriores ou realmente já tinha produção desses uniformes destinados do Vietnã da época? Os Estados Unidos não esperavam um conflito dessa dimensão, ainda mais num tipo de clima, né, como o do Vietnã, extremo tropical, né? O Brasil é tropical, mas lá não. Lá é extremamente tropical, quente, úmido. Então, eles não esperavam um conflito desse. Até porque o último conflito grande que eles participaram foi o período da Coreia, no inverno. Então, é uma guerra marcada pelo frio. Tem as estatuetas lá em Washington. Você pode ver que eles estão, soldados retratados nas muretas, todos com frio. Com frio, com um poncho para poder fugir do frio, né? Então, os uniformes que foram emitidos durante o período do início do conflito eram os uniformes de serviço. Era a linha do P-63, do P-64, P-55, no caso de fuzileiro naval, tinha uniformes específicos. Quando eles entram ali no começo do conflito, você vê diferenças entre o Exército e o Marines, é latente em equipamento. O Marines sempre reclamou disso, até o rifle de serviço era diferente. Sim. Opa, tem pergunta. Existia uma concorrência forte assim sempre entre Marines e... Sempre, né? Hoje, mas o Marines está, eu acredito, mais elitizado, né? Embora o Army mais estrutura. Pergunta, a gente está aqui com o Rafael Senise, um grande amigo nosso, faz parte da comunidade de militaria do estado de São Paulo também, um dos grandes colecionadores aqui desse meio. Vamos lá, Senise, qual que é a tua dúvida aí? Bom, Magno, eu tenho uma pergunta referente aos pets, né? A gente vê muitos pets coloridos e outros verde e preto. Por que tem essas diferenciações? Excelente pergunta, mano. Essa você viu o balãozinho aqui e puxou para você que ia ser a próxima aqui. Essa é legal, muito cara. Bom. A gente recebe essa pergunta com frequência, pessoas pedindo esse tipo de esclarecimento. No momento ideal para falar. Excelente pergunta, né? O uso de pet Obrigado, ele vai surgir bem forte ali na Segunda Guerra Mundial, né? Vai começar a aparecer brigadas, divisões já usando pets relacionados à sua estadia na divisão. No caso do conflito do Vietnã, eles já usavam extensivamente nos quartéis os pets coloridos. Não tinha ainda tipo uma atribuição a combate em selva, não tinha a menor ideia disso. Era para deixar alusivos os destacamentos, né? Então, com a entrada no conflito do Vietnã, o americano vai com os pets coloridos e as primeiras versões
de verde com preto, que é o Subdued, que a gente chama. Inclusive os M105 Já ali, vou puxar porque coloridos. esse tá com a montagem original. Você vê na Isso aí na base, selva é visto de longe, eles né? usavam, mas você vai ver no conflito. Eles Usando usando aquele. colorido, você vai ver no Platoon bastante, não é erro do filme, era normal, não tinha cadeia logística. Tava misturado Não o era, negócio. exato, não era produzido em interessante. escala o Subdued nos Estados Unidos. O Subdued ele era feito artesanalmente, esses pets, primeiros, né? eles têm muito mais valor do que qualquer um feito nos Estados Unidos, verde, colorido, da época, ele tem muito mais valor. O acabamento dele não é da hora, não é um acabamento lindo, bonito, mas eu acho que torna charmoso. Rústico, é bem rústico, você eles são percebe, menores de dimensões com as originais. As tarjetas do US Army mudam também, elas passam a ser costuradas direto na farda. Alguns soldados faziam com canetão, eu acho bem legal. É verdade, canetão. com stencil. Com stencil é melhor ainda, fica legal. Bordado na peça, tarjeta localmente. Que mais? Os Subdueds eram feitos normalmente, né, em lavanderias, né, serviço de base, que tinha-se um comércio, né. Inclusive, vamos dizer, outras peças, além dos bordados feitos locais, né, como os tour jackets, cansamos de ter aqui na loja, né. É verdade. Esses tour, não Muito tenho nenhum na minha interessante, coleção, infelizmente, tem de tudo, normal, você vende para comprar outras coisas. Eram feitos do UB, do próprio cobertor, nas alfaiatarias, uma peça bem icônica. E eu acho que eu respondi, cara. Não deixei alguma coisa a desejar? Pensando aqui? Não, foi Eles isso. eram feitos localmente, depois ficaram em escala. Né? No ano de 68 mudam as patentes também. Saem aquelas patentes coloridas ou pretas que eram feitas em escala ou artesanalmente nas bases. E elas passam a ser na gola. Que a gente vai ver os badges de sargento, de tenente. Um adendo ainda nessa parte aí da identificação dos bordados. Naquela época, a Força Armada era US Army and Air Force. Força Aérea e... Não, já era extinto. Já era separado. Já era separado. Mas a Força Aérea ainda usava uma patente bem semelhante à do Usava Army, as né? estrelas, Apenas azulado, né? Exato. O fundo dele chevron. é verde, Aham. com as letras azuis. Eu Em tenho azul. meu sobrenome, assim, Costa. Bom, e a gente também, no primeiro episódio, a gente falou aí sobre toda a linha dos uniformes verdes. A gente falou sobre o padrão Engineering Research Developed Laboratory, conhecido como RDL. A gente não falou sobre o Tiger Stripes, porque o Tiger Stripes era produzido no local. E a coleção do Magno aqui, ela envolve apenas Comissão do os governo. governamentais. Só que a gente ainda não falou do Mitchell. A gente vê ali Eu amo o Mitchell. Grant utilizando de que época, qual origem, por que esse padrão estava misturado com essa indumentária aí na Guerra do Vietnã? Por incrível que pareça, o exército americano começou a denotar que as pinturas do M1 tinham refletia mesmo, com umidade, com sol, né? Eles foram testando diversos tipos de pintura, com base de areia até, que dá uma textura, ele dá uma pintura mais fosca nos capacetes, até porque o M1 do Vietnã, ele é um pouco menos arredondado e mais côncavo, né? Ele tem essa diferença da Segunda Guerra, dá para ser notado os tipos de bail, né? Que das bordas do chin strap, né? Que é da queixeira. Você vai notar modificações na carneira do capacete, o modelo da fibra vai mudar também, né? Que é da época, você vai ver diferença. Mas o Mitchell, ele veio com a missão de quebrar a silhueta do capacete. Ele foi criado durante o conflito, ou ele é prévio? Ele é anterior. Ele foi criado junto com os estudos no final dos anos 40. E Junto você do Orwell. sabe se além da coifa do capacete teve alguma outra peça Sim, nessa no coloração? caso que nem eu falei, os Marines, até te cortei um pouco, os Marines eles receberam alguns materiais diferentes, inclusive um dos cobertores Mitchell. Caramba, Eles tinham isso eu material nunca vi. Mitchell. Você vai ver bem no começo do conflito, eles ainda com aquele harness do M45, com a mochila e fazendo um cilindro assim, envolvendo a mochila, o Mitchell. Tanto que a gente tem até umas tiras. Aquela tirinha que tem... Ela prende eu ia mencionar, porque o as saco de únicas dormir. peças que eu conhecia do Mitchell era a coifa do capacete Sim. e essa tira, ou seja, Você vai ver eles ela até tem o com cobertor. o Belgam, né? O bolinha. Alguns fuzileiros usando. Frogskin. É o Froskin Belgam, Tá. alguém chama de Belgam, né? Aquele tem o fundo mais vinho. E outra coisa muito interessante, esbarrando aqui nas diferenças de corpos, né, armados, o fuzileiro normalmente ele nunca tá usando isso aqui. Eles O não elástico, recebiam.
você vai ver eles usando câmara de pneu, mas aí eles faziam particularmente na base. O exército sempre recebe o band, né? É legal saber dessa distinção para você procurar esses detalhes quando vocês veem os filmes aí. Normalmente, cujo tema são Guerra do uma Vietnã. dica que eu vou dar de fotografia, se vocês gostam de ver, eu adoro, às vezes ficar navegando no Google, sempre aparece foto nova, porque o cara escaneia do tio, então vai aparecer, sempre vai atualizando. Então, eu já vi essa foto. Pesquisa de novo, daqui 3 meses vai aparecer mais foto. Usa a palavra-chave diferente, né? Você vai ver, cara, muita variação. E os marines, que é o ponto que eu quero chegar, eles sempre estão com material obsoleto. Nesse período, até 68, 69, eles sempre estão um pouco atrás do exército. E o exército, no momento, eles também tinham um maior efetivo. Então, eu acredito que eles sempre eram... de bom. Era a ponta na Chegava cadeia lá. logística. As forças especiais mandavam lá, né? Os Green Berets. Foram os primeiros a chegar em solo vietnamita. Então, ficaram coordenando muitas operações internas até virem outros grupos de forças especiais dos fuzileiros, que é o MACV-SOG, entre outras forças, Navy SEALs. Então, o exército não teve como. Teve mais investimento, vamos dizer assim. Também até pelo número de homens no país. Acho que é isso aí. Mais alguma informação que você acha que vale a pena colocar nesse episódio? Agora eu vou focar toda a energia na parte do grunt. Vai ser muito legal, cara. Eu acho que é isso daí. Vocês estão curtindo? Então aguarda que vem muito mais no terceiro episódio. A gente encerra agora o segundo episódio e recomendamos a todos que mantenham aí a calma e que dentro de mais algumas semanas o segundo e o terceiro episódio vão para o ar, tá bom? Muito obrigado para quem acompanhou. Se você gostou, por favor, deixa seu like. Se você tem alguma questão, alguma dúvida, tanto em relação ao primeiro episódio quanto ao segundo episódio, põe nos comentários. Magnum, eu vou me empenhar, mas o Magnum com grande prazer... Eu tenho um grande prazer. Vai poder Tô responder. fazendo isso com carinho, dá um trabalho, não sei se o pessoal acompanhou a live, montar manequim, eu trouxe de longe as coisas, descarreguei carro, carrega carro, dá aquele trabalho, mas é com muito carinho, pessoal. Quem tiver dúvida com as fontes que eu consulto, eu vou deixar nas descrições dos vídeos. Vocês vão ter uma boa ideia de onde eu estudei, não é loucura. Teve gente que documentou isso em livro pra gente estar falando hoje com base, tá bom? É isso aí, aguardem porque o terceiro episódio e último promete. Valeu. Obrigado.